Olá, eu sou o Ciro, eu sou uma pessoa preta, tenho barba, cabelo raspado, tô de moletom preto, estou agora no escritório da minha casa, nos fundos tem uns quadros, sou professor concursado na Prefeitura de Joinville, professor de Geografia, porém hoje eu atuo como supervisor escolar. Olá, eu sou Elisana, sou professora de educação infantil no Centro Municipal de Joinville. Eu sou branca e estou na sala da minha casa. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre a importância da linguagem na formação dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos de acordo com a perspectiva de Vygotsky. Também a gente vai refletir sobre como essas ideias contribuem para a educação inclusiva e a garantia dos direitos humanos. Então, nessa primeira parte da nossa conversa, nós iremos falar sobre a linguagem como mediadora do desenvolvimento psicológico. Então, como que funciona, né? Para Vygotsky, o desenvolvimento humano ele acontece dentro de contextos históricos, sociais e culturais. Ele afirma que as funções psicológicas superiores, como o pensamento abstrato, a atenção voluntária e a memória lógica, se originam primeiro nas relações sociais. E aí, depois que essas funções passam a fazer parte da vida interna do indivíduo. Ou seja, a criança primeiro ela pensa junto com o outro e depois internaliza essas formas de agir e de compreender o mundo. Nesse processo, a linguagem tem um papel central. Ela é o principal instrumento que permite a mediação entre a experiência vivida e a construção do pensamento. O texto, o social e o cultural, na obra de Vygotsky, reforça que a mente humana é o resultado da internalização das relações sociais e a linguagem é o mecanismo que torna tudo isso possível. Um exemplo prático vamos pegar uma roda de leitura compartilhada no primeiro ano do ensino fundamental. Durante uma atividade de leitura em roda, a professora avalia uma história em voz alta para os alunos, pausando em momentos chaves e fazendo algumas perguntas, como por exemplo, o que vocês acham que vai acontecer agora? Por que esse personagem está triste? Se fosse você, o que faria nessa situação? As crianças, né, ao ouvirem os colegas e a professora, eles vão construindo significados coletivamente, usando a linguagem para pensar, argumentar e imaginar. Com o tempo, elas vão começar a fazer esse tipo de reflexão sozinhas, enquanto leem de forma mais autônoma. Então, esse seria um momento, né, um exemplo de mediação linguística, em que o pensamento da criança é inicialmente construído com o outro, ou com a professora, com colegas, com os familiares, e aos poucos, né, se internaliza, permitindo que ela desenvolva habilidades como interpretação, inferência e pensamento crítico de forma independente. Né? Outro exemplo também que pode ser citado é a questão da conta, né? Então, quando a criança aprende a contar, ela começa a contar com a ajuda de um adulto, no caso da professora ou dos pais, dos familiares. Mas com o tempo, essa contagem ela passa a ser feita de forma mais mentalmente e também de forma mais autônoma. É, é, Diante disso, existe a construção dos conceitos científicos, né? E o Vygotsky, ele diferencia em dois tipos de conceito. Então, são conceitos espontâneos, que nascem de uma experiência diária, né? Como saber, de exemplo, né? Como saber que a água molha, né? A criança, para ter esse conceito, ela vai abrir a torneira, vamos dizer assim, e ela vai ver que ao colocar a mãozinha dela, vai molhar a mão dela. Então, esse é um exemplo de conceito espontâneo, né? E também tem o conceito científico, que ele se forma no ambiente escolar, né? De maneira intencional, quando o professor tem intenção, e ele sistematiza, né? O aprender, o conceito de vertebrados ou compreender o que é a democracia, né? Então, na sala de aula, isso no dia a dia, né? Então, a linguagem é fundamental para a construção desses conceitos científicos, pois é ela que ajuda a organizar e classificar e nomear os conhecimentos. Diante dos vídeos, né, que a gente assistiu, os textos que a gente estudou, mostram que é pela mediação do professor e por meio dessa linguagem que a criança se apropria dos conceitos, né? E na perspectiva inclusiva, né? E significa garantir que todas as crianças, inclusive aquelas com deficiência, tenham acesso a diferentes formas de comunicação, oral, escrita, visual, ou recursos alternativos,
e assim que elas possam participar ativamente do processo de aprendizagem e desenvolver o pensamento científico, né? Diante disso, tem o texto Desenvolvimento e Deficiência na Perspectiva Histórico-Cultural, ele destaca que a linguagem é um direito humano essencial. E toda criança, que nem o Ciro falou lá em cima, isso ali na rodinha de conversa, né, que ela tem direito à linguagem, e daí nas rodinhas de história, né, Ciro, acho que tu comentou, né? Isso, aham. Isso. Então, toda criança, com ou sem deficiência, tem direito de participar dessas práticas, né, mediadas pela linguagem. Então, para isso que a escola deve oferecer materiais adaptados, recursos de comunicação alternativa, ter estratégia, criar, né, e ter estratégias de mediação individualizada, garantir ambientes de interação rica e significativa, para que essa criança se sinta pertencida àquele lugar, ela tenha, né, o pertencimento. Eu acho que isso que é importante. E o Vygotsky, ele defende, né, que a deficiência não impede a criança de se desenvolver. Quando a escola valoriza a mediação linguística e promove interações, a criança pode avançar em direções e formas mais complexas de pensamento e participação social. É ali, dando oportunidade, né, que eles conseguem se desenvolver, participar, e assim eles vão ganhando o mundo e vão conhecendo diferentes, né, formas de culturas, e assim eles vão participando de diferentes práticas culturais, né? Sim, e para concluir, né, essa perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, ele nos ensina que a linguagem ela é o principal instrumento, né, de desenvolvimento humano, porque ela transforma as experiências sociais em pensamento e possibilita a construção de conceitos científicos e garante que todas as crianças têm o direito de aprender e se desenvolver plenamente. Acreditamos que investir em práticas pedagógicas que reconheçam a importância da linguagem é promover uma educação inclusiva e respeitosa com os direitos humanos. Então, a princípio é isso que a gente queria passar. Muito obrigada por acompanhar o nosso vídeo e até uma próxima. E até mais. Tchau, tchau.